Pessoal, o exercício aí, letra G, né? Então a gente tem essa função, o primeiro passo é o domínio. Domínio é todo número real menos o zero, por conta dessa fração aqui. Você não vai encontrar interseção com o eixo, porque você não pode colocar x igual a zero, e isso aqui não tem como dar zero. Então você não vai achar interseção. Terceiro passo, a gente precisa da derivada. Se você derivar essa função aqui, você vai encontrar alguma coisa assim, certo? Aqui eu derivei, depois tirei o mínimo múltiplo comum, cheguei nisso aqui. Igualando isso aqui a zero, para a gente achar os pontos críticos, né? É pensar numa fração que só tem como uma fração dar zero se o numerador for igual a zero. Então, quando você iguala o numerador igual a zero, passa o menos 2 para cá e resolve, você encontra dois pontos críticos, o mais ou menos raiz de 2. Né? Vamos colocar então no quarto passo esses dois pontos críticos aqui na reta. Vou colocar também o zero, porque a função não é definida nele. E vou fazer o estudo de sinal da primeira derivada. Lembrando que onde a primeira derivada for positiva, a função é crescente. E onde a derivada for negativa, a função é decrescente. Então vamos lá. Se eu pegar qualquer valor menor do que menos raiz de 2 e substituir aqui na função, eu vou encontrar um resultado positivo, ou seja, a função é crescente. Se eu pegar um valor entre menos raiz de 2 e 0 e colocar aqui na derivada, vai dar negativo, decrescente. Um valor entre 0 e raiz de 2, por exemplo, 1. Se eu colocar um 1 aqui, vai dar um resultado negativo, então ela é decrescente. E se eu pegar um valor maior que raiz de 2, essa derivada da positiva ela é crescente. Então, ela é crescente, decrescente, decrescente e crescente. Beleza? Quinto passo aí, a gente vai usar o teste da primeira derivada para determinar se tem ponto extremo. Os pontos críticos são menos raiz de 2 e raiz de 2. Primeiro, menos raiz de 2. A função subiu, depois desceu. Ou seja, ele está aqui em cima, então ele é um ponto máximo. Quando x é igual a menos raiz de 2, é um ponto máximo. Só para a gente saber onde que ele está, menos raiz de 2, quando substituído aqui na função, vai dar aproximadamente menos 2,8. Só para a gente ter uma noção. E o ponto mínimo, que é o raiz de 2, porque a função desce até chegar nele, e depois que chega nele, sobe. Então, ele está lá embaixo, ele é um ponto mínimo. Né? E quando x vale raiz de 2, quando substituído aqui na função, dá 2,8. Só para a gente ter uma noção. O sexto passo depende da segunda derivada. Se eu pegar isso aqui e derivar de novo, eu vou encontrar esse resultado aqui, ó, certo? Igualando isso aqui a zero, você não vai encontrar valor nenhum. Então, nós vamos usar só o zero aí para determinar o sinal da segunda derivada. Se eu pegar um valor antes do zero, por exemplo, menos 1, e colocar o menos 1 aqui, vai dar um resultado negativo. E quando a segunda derivada dá um resultado negativo, aí a gente faz a análise da concavidade. A função é côncava para baixo. Se eu pegar um valor de x maior do que zero, a segunda derivada vai dar positiva, quer dizer que a função é côncava para cima. Assim, no ponto zero existe uma mudança de concavidade. Ela estava para baixo e passa a ficar virada para cima. Porém, não existe ponto de inflexão, porque o zero não pertence ao domínio. Então, a gente já passa para o sétimo passo, porque não tem ponto de inflexão. Sétimo passo é trabalhar com a questão das assíntotas. Como isso aqui é uma função que envolve fração, a gente tem a possibilidade de encontrar a assíntota. E a assíntota seria o valor que zera esse denominador, então seria o zero. Se eu substituir o x por zero aqui e aqui, aqui vai dar zero. Aqui vai dar zero, só que se aproxima de zero por valores negativos. Então isso aqui daria menos infinito, né? E pela direita daria mais infinito. Então a gente tem uma assíntota vertical, que é o x igual a zero aí, certo? Pois bem, então aqui eu coloquei os resultados que eu encontrei, né? E vou fazer o gráfico. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui no gráfico é marcar os dois pontos. Ó. Então a gente viu que é um ponto mínimo no menos raiz de 2, que é o menos raiz de 2 menos 2,8, que é esse ponto aqui, certo? O raiz de 2 eu marquei aqui, raiz de 2 e 2,8, então eu marquei aqui, ó, só para a gente ter uma noção, né? Além disso, olha só o que a gente percebe, que a função é crescente até chegar aqui, e depois ela é decrescente. Em relação a esse ponto, ela decresce até chegar nele e depois cresce. Lembrando que isso aqui é uma assíntota horizontal, ó, vertical, como a gente viu aqui. Ó. Então, o gráfico vai ficar alguma coisa assim. Ó. O zero, quando x se aproxima de zero pela esquerda, dá menos infinito, que é isso aqui. Ó. Quando x se aproxima de zero pela direita, dá mais infinito, que é isso aqui. Aí essa função vai tocar aqui, vai subir, concavidade voltada para cima, que é isso que está dizendo aqui. E a concavidade voltada para baixo, que é isso que está dizendo aqui. Então, esse é o gráfico da função letra G.